deixa fazer essas coisas, não. Olá, Sinners! Meu nome é Alison e a biblioteca está aberta. E hoje a gente vai falar não de um livro específico, mas de um tema, já que estamos no Halloween. Vamos falar das histórias de zumbis. Eu sei que muita gente não gosta de história de zumbi, eu pessoalmente amo. Inclusive, eu deixo como recomendação literária esse livro que estava aqui na nossa abertura, que é o Alison contra os Zumbis, da Madeline Hooks. Ela tem uma continuação, que é Sadie contra os Zumbis, se não me engano. Eu ainda não li, mas esse é muito bom. Então vamos falar de zumbi. De onde vem? Por quê? O que aconteceu? A palavra zumbi vem da cultura hoodoo. E a gente está falando de um processo místico religioso em que as pessoas eram trazidas de volta dos mortos. Mas não nessa ideia de zumbi que a gente tem hoje em dia. Numa perspectiva em que um místico traria essa pessoa como se eles fossem fantoches para obedecer o que esse místico gostaria que elas fizessem. Daí vem a palavra. Mas de onde vem o ser? Né? A gente tem uma origem lá atrás na literatura, porque se a gente pensar em vampiro, a múmia, a gente tem uma obra literária. Com os zumbis, não. O zumbi surge na cinematografia, no filme Noite dos Mortos-Vivos, Night of the Living Dead. Só que eles não são chamados de zumbi, eles são chamados de ghoul. E aí, ghoul em português, eu não sei o que é, você joga no Google Tradutor, mas deriva da cultura medieval. E eram esses seres que se alimentavam de pessoas mortas, né? Também é um ser místico, mas ele se alimentava de pessoas mortas, que é exatamente o que os zumbis vão fazer. Vamos contextualizar por que isso surge? A gente tá falando ali de década de 60, década de 70, né? Então o que estava acontecendo? A gente tá falando dos Estados Unidos na década de 60. A gente teve vários movimentos ativistas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. A gente tem a Revolução de Stonewall em 1969, a gente tem Maio de 68, que é um grande movimento esquerdista na França. Então a gente tem uma ascensão desses movimentos sociais. Do movimento feminista, a gente acabou de passar pela aquisição do sufrágio feminino nos Estados Unidos. A gente tem o movimento preto adquirindo uma força diferente da que o antecedeu. Porque antes a gente tinha um pensamento de que pretos e brancos são iguais, a gente precisa fazer com que todas as coisas atinjam um patamar igual. E agora a gente passa a ter um pensamento de não, a cultura preta é uma cultura diferente, ela tem sua própria história, ela tem sua própria herança, e a gente tem que trazer esse orgulho preto. A gente tem também o movimento de liberação do aborto, é um caso nos Estados Unidos que chama Roe versus Wade. E o que isso quer dizer? A gente está começando a falar do direito à privacidade, ao corpo ser seu. A gente também tem o caso de Living versus Virginia, que possibilita o casamento entre raças pela primeira vez nos Estados Unidos em 1965. Então tudo isso está crescendo, mas o que ganha maior força é o movimento antibélico, é acabar com a guerra. E o que acontece quando a esquerda está ganhando força, quando os movimentos de liberação social estão ficando bons? O conservadorismo fica, ó. Então a gente tem a ascensão de um governo totalitário que vai começar a tentar desmantelar essas coisas, e tudo isso vira uma questão de pensamento radical. E aí, Chelsea, o que isso tem a ver com Noite dos Mortos-Vivos? Se a gente pensar, a gente tem um protagonista preto que vai fazer essa luta contra esses zumbis. Atenção, não é explicado de onde vêm esses zumbis. A gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco, porque isso vai variar dependendo da época da história. E esse protagonista tá nessa casa, ele tá com a Barbara, que criou um grande meme em Hollywood, que é o They're Coming For You, Barbara. E depois ela vai voltar, a gente fala dela daqui a pouco. Mas o que acontece é que esse povo se refugia nessa casa para sobreviver a essa noite dos mortos-vivos, que não são zumbis. E no final, a polícia chega, já está de manhã, o protagonista sobreviveu. E assim que a gente acha que ele vai sobreviver, a polícia vê que ele tá lá e dá um tiro na testa dele, sem perguntas. Só a polícia dando um tiro na testa de um homem preto. A gente que é brasileiro sabe exatamente que isso acontece. Então a gente tem essa crítica social dentro de Noite dos Mortos-Vivos. Beleza. E aí, de onde vai surgir a palavra zumbi associada a esses mortos-vivos? Amanhecer dos Mortos. E a gente tem a primeira vez o uso da palavra zumbi associada a esses seres. E também a gente está falando agora de um processo de Guerra Fria e de medo de guerra nuclear. E a guerra nuclear dizimaria o mundo. Então o zumbi se torna essa grande metáfora para a guerra nuclear
Daqui a pouco eu vou dar um exemplo mais explícito disso, mas dentro da ideia de que o mundo está acabando, algo está fazendo com que todos morram. E a gente também tem nesse filme uma citação bíblica, que é: quando não houver mais espaço no inferno, os mortos andarão com os vivos na terra. É algo do gênero. Eu não sei a Bíblia, eu sou drag queen. A gente tem essa perspectiva de que é infernal, é ruim, é guerra nuclear, que vai levar à morte de todas as pessoas. Depois, nós temos o filme Retorno dos Mortos-Vivos, que é um filme de terror cômico, aqueles terror besterol. E é esse filme que introduz a ideia de que os zumbis comem cérebro. Até esse momento, isso nunca tinha acontecido. Eles comiam gente, mas não cérebro. E a gente tem uma explicação de onde vêm esses zumbis. O governo norte-americano, por causa da Guerra Fria, está tentando construir esses super soldados que poderiam vencer a guerra. E nesse processo, criam os zumbis. Então, essa ideia de que o exército está poluindo a sociedade, que o exército e a guerra vão destruir o povo, que é exatamente o que a gente tinha falado no filme anterior, mas aqui está concretizado. E além disso, existe a ideia de que por que esses zumbis comem cérebros? Para sair da dor de estarem mortos. E isso é um movimento antidrogas. A gente teve uma liberação de drogas muito forte na década de 60. Aqui a gente já está postulando contra essa ideia, contra esse liberalismo tão forte. Porque o que seriam as drogas? Como as pessoas não suportam a realidade, elas se refugiam nas drogas. Então, da mesma forma como os zumbis não suportam estarem mortos, eles se refugiam comendo cérebros para suportar a sua realidade. A gente tem, em 1990, um outro Noite dos Mortos-Vivos. E por que isso é importante? Porque dessa vez a Bárbara ataca. Lá no começo, naquele primeiro que eu falei pra vocês, de onde surgem esses zumbis, ela não faz nada. Você assiste o filme, você fica muito estressada com ela, porque ela tá lá chorando, ai, nós vamos morrer, não faz nada. Agora, a gente já teve os movimentos dos filmes de assassino, os slashers. E junto com os slashers vem o quê? A cultura de Final Girl, aquela garota final que sempre sobrevive para lutar. E que, obviamente, advém de um movimento de luta feminista e de força feminina. Então, a partir dessa ideia, a gente tem a Barbara lutando contra os zumbis na Noite dos Mortos-Vivos, em 1990. Agora, o último tema que nós vamos abordar é Resident Evil. Por quê? Porque esse videogame que explode no mundo, explode a ideia de zumbis. A gente tem esse jogo que todo mundo tá jogando, que trabalha com a ideia de zumbis. E de onde vêm esses zumbis? Eles vêm de um vírus. Interessante. Então a gente já falou que o exército estava destruindo a humanidade, por isso a gente tinha zumbis. A guerra nuclear ia acabar com a humanidade, por isso nós tínhamos zumbis. A gente tem alguns outros pensamentos de produtos químicos nas alimentações que poderiam criar zumbis. Marte estar enviando radioatividade para a Terra para poder criar zumbis, mas agora não. Resident Evil é a primeira vez que um vírus causa a zumbificação das pessoas. E o que acabou de acontecer? Porque a gente está falando de 1990? A crise de HIV/AIDS, né? E o que a AIDS faz com as pessoas? Deixa elas nesse estado de mortos-vivos. São pessoas que estão prestes a morrer, mas que ainda estão vivas. Então a gente tem essa reverberação dentro do mundo dos videogames, que inclusive Resident Evil muda para sempre os jogos de survival horror. Então, e ele advém da ideia de HIV/AIDS. Então é muito interessante perceber como esses eventos sociais, essas realidades sociais, surtem efeito dentro da construção das narrativas de zumbis, né? Desde lá atrás, no nuclear, até a questão da AIDS, passando pelo feminismo. Então a gente tem muito claro os efeitos dessa realidade dentro das construções dessas narrativas. Então aqui está postulado um resumão dos zumbis, de onde vem, por que vem, o que fazem, o que comem, e a sugestão de Alison contra os zumbis da Madeline Hooks. Beijinho!